Bacana. Galera, vou fazer uma revisão agora em relação ao nosso amigo Auguste Comte. Ok? O nosso amigo Comte é o pai da sociologia, beleza? Ele foi um camarada que era professor de filosofia, né? E ele começou a se preocupar com a influência que as pessoas podem ter na sociedade, nas coisas que acontecem. E aí, sociedade, né? Na verdade, o Comte, sob minha interpretação, né, provavelmente ele estava querendo alguma coisa útil para tornar o mundo de alguma forma melhor. Não, tem que fazer uma coisa de útil, né? Ele observou que o ser humano é o grande ponto central para melhorar ou piorar o mundo, sacou? E assim sendo, ele viu. Então a gente tem que prestar atenção no ser humano, mas vai ver o ser humano de maneira individual? Não dá, é impossível. Assim, o que ele faz? Não, ele percebe que a gente tem que observar a sociedade, o grupo de seres humanos, certo? Então, queria fazer uma coisa de boa para o mundo. O que a gente tem de observar para melhorar o mundo? São as pessoas, sociedade. E aí surge a filosofia social do nosso amigo Comte, beleza? Muito influenciado pela física, certo? Porque a física era a ciência que estava permitindo ao ser humano dominar a natureza, compreender melhor o mundo. Comte funda a física social. A física que a gente conhece é a física natural, física da ciência da natureza, certo? E o que o Comte faz? Ele quer fazer então um estudo da sociedade, entendeu? Mas de maneira próxima ao que a física fazia, certo? Ele queria estabelecer leis, ele queria ser capaz de prever eventos sociais, certo? Só que, infelizmente, isso não é muito lá possível, né? Olha só, estava até conversando com meu primo recentemente, que é economista, trabalha muito com estatística, dados. Diz ele que hoje em dia existem algoritmos que são bem próximos de capazes de fazer isso que o Comte sonhava, entendeu? Tá com uma espinha dentro do nariz, meu Deus do céu. E aí o que acontece? Mas nessa época, nessa século XIX, não tinha como. Então essa ideia do Comte de fazer um estudo da sociedade, quase que matemático, né, muito inspirado na física, esse projeto não rolou, não tinha como. Não tem como você ter aquela mesma acurácia, aquela mesma certeza, né, que você tem dos eventos físicos. Toda vez que eu soltar essa caneta, ela vai cair, beleza? Não tem como fazer isso em relação ao estudo de pessoas. Mas enfim, Comte seguiu com seus estudos. E o próximo passo foi um movimento chamado positivismo. A gente também pode chamar de filosofia positiva. Ok? O positivismo foi um trabalho do Comte, com a filosofia positiva, que a gente pode entender da seguinte forma. O positivismo a gente pode entender como se fosse cientificismo. Ou seja, o Comte queria estudar a sociedade de maneira científica. O que quer dizer isso, cara? Científica com comprovação, a partir de fatos, a partir de observação, ok? E não só de maneira científica, mas ele também queria fazer de forma objetiva, pragmática. Então, o positivismo é um caminho de estudo que visa melhorar a sociedade, que visa compreender e melhorar a sociedade de maneira prática, objetiva e direta, certo? Uma coisa que ficou bem famosa aqui no Brasil é a questão da frase da bandeira, né, da nossa bandeira, ser ordem e progresso. Essa frase é positivista. Ordem social e progresso econômico, certo? Esse era o caminho que Comte acreditava, e os positivistas, para alcançar uma sociedade bacana. Você ter ordem social, você não ter baderna, as pessoas serem organizadas, seguirem ordem, e buscar o progresso econômico. Então, para ele, esse era o caminho para alcançar uma sociedade bacana, ok? No meio do curso de filosofia positiva, Comte ele usa o termo sociologia para descrever o que ele queria fazer. Sociologia, o estudo da sociedade, beleza?
E aí esse termo sociologia pega bem e acaba seguindo um rumo diferente, que quem segue mesmo essa parada é o Durkheim, né? O nosso amigo Emile Durkheim é um cara que observa e esse trabalho, essa parte do trabalho do Comte e dá segmento. Então tem muita gente que diz que é o Durkheim que é o pai da sociologia. E eu pessoalmente acredito que faz muito sentido. Mas enfim, o termo sociologia surgiu com o nosso amigo Comte. E o nosso amigo Comte, como era um cara muito ligado à física, como eu já falei, ele gostava muito, ele tirou mais uma coisinha da física também. O objeto de estudo da sociologia, do positivismo, né? O objeto de estudo para quem quer compreender a sociedade, na verdade isso era mais na época da física social, né? O objeto de estudo de quem quer compreender a sociedade são os fenômenos sociais, beleza? Então, para Comte, se você quer compreender a sociedade, você precisa estudar os fenômenos sociais. O que são os fenômenos sociais? Fruto de interação entre as pessoas. Ponto final, beleza? Então, fruto de interação entre as pessoas gera um fenômeno social. E por que ele usou esse termo? Por causa da física, que estuda os fenômenos naturais, certo? Beleza. E aí, depois do nosso amigo Comte chegar a esse ponto de querer estudar a sociedade, e melhorar a sociedade, claro, de forma objetiva, direta, científica, positiva, certo? Positivo nesse caso não é bacana, você consegue, não. Positivo é direto ao assunto, científico, com comprovação, sem lenga-lenga. Depois disso, Comte chega a um ponto de observar que, cara, eu acho que não vai ser pelo intelecto que a gente vai mudar as pessoas, que a gente vai melhorar a sociedade. Aí o Comte dá uma volta 180 graus. Ele sai da ciência objetiva, né, do positivismo, e vai para a religião positiva, certo? Ou religião positivista, ou ainda religião da humanidade, que é a última cartada do nosso amigo Comte para tentar modificar, para tentar contribuir para a sociedade. Essa religião existe até hoje, né? Estamos em 2020. E aí o que rola? Essa religião positiva é uma religião que não se questiona sobre a divindade. A divindade é chamada de grande ser, se eu não me engano o termo é esse, grande ser, e eles não se questionam sobre ela. Não. O que importa é a partir do momento que o ser humano e a sociedade existem. É uma visão bem interessante. Eu não me aprofundei em nada sobre isso, só a leitura ultra superficial. Mas a ideia geral me parece bacana. Então, já que existe a humanidade, os grupos humanos, a gente tem que se preocupar com isso, não com a divindade. A divindade está lá. Vamos nos preocupar conosco, certo? Então, o foco dessa religião positivista é o ser humano e as escolhas morais que os seres humanos fazem enquanto grupo social, certo? Ou seja, parece uma religião bem positiva, no sentido de quê? Objetiva. Não é positiva assim. É no sentido de objetiva, direto ao assunto, pragmática. O que é Deus? Vamos ler lá as obras filosóficas sobre a existência de... Deus está lá, Deus criou tudo, beleza. E aqui? O que a gente não tem como agir, a gente não tem como atuar, a gente não tem como transformar nada em relação a Deus. Mas em relação à sociedade, sim, seres humanos, sim, vamos focar nisso, beleza? Aí tem gente que diz, não precisa de religião para isso, basta você ser uma pessoa correta, uma pessoa bacana, que estuda filosofia. Isso. É isso aí, galera. Nosso amigo Augusto Comte, esse é um resumo do resumo do resumo. Bacana.